Muito bem, pessoal. Feliz segunda-feira para todos, exceto para os maçons ocultistas que sacrificam pessoas, que assassinam pessoas. Devo dizer que hoje é um ótimo dia para estar. Candace Owens. Hoje também é um ótimo dia para ser ouvinte do podcast da Candace Owens, porque em novembro eu estava dizendo a vocês que a França estava de fato envolvida no assassinato de Charlie Kirk. Especificamente que sua agência de inteligência, também conhecida como DGSE, estava envolvida. Eu também te disse que no exército eles usam bordô. São os paraquedistas militares. Eles usam bordô. E que toda essa coisa do 33 não era nada sutil, era maçonaria. Pois bem, senhoras e senhores, 22 pessoas na França estão sendo julgadas por comandar um esquadrão militar maçônico. E a história está relacionada a Israel. Eu prometo a vocês, é isso que está em alta hoje nas notícias. Veja, tudo parece loucura até você entender como o mundo realmente funciona. Você não vive em uma meritocracia, ok? Você não vive em uma meritocracia. Essas pessoas matam, roubam e assassinam. E eu preciso te dizer, sobre a maçonaria, todos os caminhos levam à França e a Israel. Bem-vindos de volta ao Candace. Estou afiada, gente, nem sei o que dizer. Eu sou muito boa em quebra-cabeças. Eu sou tão boa em quebra-cabeças. E olha, eu entendo. Uma seita global maçônica de assassinos militares. À primeira vista, pode até soar meio absurdo, meio fora da realidade. Mas isso só se você não está prestando atenção à história real do mundo. Você precisa acordar, ok? A América foi, de fato, fundada por facções rivais de maçons. Maçons. Perseguiram a América na esperança de estabelecer uma nova Atlântida, que seria afastada de suas batalhas com o Império Católico, que meio que queimava esses psicopatas maçônicos na fogueira como deveriam ter feito. Agora, mesmo que você não soubesse de tudo isso, provavelmente pelo menos achou estranho ou percebeu que havia algo estranho. Sabe, você está... Talvez seus sentidos tenham começado a ficar atentos logo após o assassinato de Charlie, quando praticamente nada do que nos diziam fazia sentido. E todos os líderes que se comunicavam conosco simplesmente sentiam a necessidade de continuar dizendo 33. Ouça só. E isso foi, acho que eu marquei, foi tipo 33 minutos antes de ele ser morto. Charlie Kirk foi assassinado em Uvu à tarde. Uma caçada de cerca de 33 horas se seguiu. Coisas ruins acontecem. E durante 33 horas, eu rezava para que, se isso tivesse que acontecer aqui, não fosse com nenhum de nós. Em 33 horas, fizemos progressos históricos para Charlie. Sim, nós entendemos. 33, 33, 33. Olha, na minha opinião, que tenho conhecimento do assunto, essa é a sinalização mais óbvia de todas. Alertando os membros do culto de que isso foi um ataque orquestrado pelo culto e para o culto. Agora, não importa que, de todas as lojas maçônicas do mundo, toda loja maçônica tem um número associado a ela. Aqui fica em St. George, Utah, que foi onde Tyler Robinson foi iniciado, é a loja número 33. Certo? 33 também é o código do país para Paris. Agora, os americanos não estão acostumados com discussões sobre maçonaria, então tudo isso pareceu muito novo. E eu sinto que as pessoas realmente não estavam prontas para ter essa conversa. Porque a gente vai para a escola pública, nos dizem, o Paul Revere, mas não te contam isso. Ele era tipo um maçom Rosa Cruz, mas era assim: os britânicos estão chegando, os britânicos estão chegando. Na verdade, ele nunca disse isso também. Mas essa é a realidade. Os pais fundadores eram todos maçons trabalhando em ordens internacionais. Desculpa se isso não soa como euá, mas a gente precisa acordar para isso, porque você tem que entender como esse país foi formado e como as coisas têm funcionado desde então. Você precisa entender o que tem acontecido internacionalmente. E quando falamos de maçons do grau 33, não estamos falando do grupo de maçons do seu avô. Bem, eles se reuniam, eles faziam coisas legais, eles faziam coisas para a caridade. Não, estamos falando do grau mais alto da maçonaria e o 33º grau em particular, que é o rito escocês da maçonaria.
Ok, e esta parte é realmente importante. Na verdade, só descobri isso recentemente graças ao meu clube de leitura. Se você participasse do meu clube do livro, saberia disso. Mas a maçonaria do rito escocês teve, na verdade, origem na França. Ok? Foi depois que Jacques de Molay, ou Jack de Molay, foi enforcado ou queimado na fogueira, porque o rei francês estava observando o que os cavaleiros templários estavam fazendo. E o Papa dissolveu o grupo maçônico porque eles foram acusados de adorar Baal. Adoração a Baal, prática de todo tipo de rituais sexuais bizarros, todas essas coisas que fazemos. O que está acontecendo hoje é, na verdade, com as elites. Coisas do tipo Jeffrey Epstein estavam ocorrendo. Isso vem acontecendo há muito, muito tempo. E então eles deixaram a França e foram para a Escócia, onde lutaram por Robert the Bruce. E, eventualmente, isso acaba chegando à América. Essa é a versão curta e grossa. Você deveria entrar para o Clube do Livro. É fascinante. Então, esse artigo de hoje foi realmente algo... A agência de notícias francesa AP divulgou a notícia. Eles divulgaram a história sobre um julgamento que está acontecendo onde a chamada máfia da loja maçônica está enfrentando acusações de tentativa de assassinato. Ah, a máfia maçônica. Tenho a sensação de que isso é global. Vamos ler este artigo que saiu no The Guardian porque é simplesmente delicioso. Diz o seguinte, abre aspas, 22 pessoas foram a julgamento na França sob acusações de assassinato e outros crimes graves centrados em uma loja maçônica, acusados de comandar esquadrões da morte. 13 réus, incluindo ex-agentes de inteligência, soldados e empresários, enfrentam possíveis sentenças de prisão perpétua. Os promotores alegam que o grupo cometeu assassinato, tentativa de assassinato, agressão agravada e conspiração criminosa em nome de uma rede mafiosa. Dentro da loja Atenor, no subúrbio parisiense de Poteau. Pelo menos 4 maçons das lojas, de um total de cerca de 20 membros, estão entre os que estão no banco dos réus. Outros réus incluem 4 oficiais da DGSE, o Serviço de Inteligência Estrangeira da França, 3 policiais, 6 executivos, 1 segurança, 1 médico e 1 engenheiro. A maioria dos acusados, cujas idades variam de 30 a 73 anos, não possui antecedentes criminais. Ah, você quer me dizer... Empresários respeitáveis na sociedade poderiam ser acusados de assassinato e de coordenar assassinatos. O quê? Ah, estou tão ofendido. Não, não é possível. Como assim? Bilionários não fazem esse tipo de coisa? Fazem sim. Às vezes é assim que eles se tornam bilionários e continuam bilionários porque matam pessoas. Eles acordam para isso. Ah, espera, o quê? Estão dizendo que a Legião Estrangeira Francesa e o Exército estavam envolvidos em assassinato por encomenda? Não diga. Sabe o que eu estou pensando? Estou pensando se havia algum dos Maroon Boys envolvido nisso. Pontos extras se houver também uma ligação com Israel. Certo, vamos continuar lendo. O caso teve início após uma tentativa frustrada de assassinato por encomenda em julho de 2020, quando 2 membros do Regimento de Paraquedistas da França foram presos em posse de armas perto da casa da consultora de negócios Marie-Hélène Denis. Ah, vamos fazer uma pausa. Regimento de Paraquedistas. Deveríamos mostrar uma foto desses caras porque eu juro que eles... Oh, sim! São os caras do boiná marrom. E quando estão à paisana, usam camisas marrons. Sim. Quando eles tentam parecer pessoas normais, e você pode procurar isso em qualquer lugar, eles usam camisas marrons. Você podia contratar essas pessoas para assassinatos? O quê? Isso é muito louco. Isso é muito louco, porque eu juro que teve uma pessoa que te falou isso. E aí a mídia surtou. Mas abafaram o caso, né? Eu mandei algo para o FBI. Eu mandei para a Casa Branca. Eu te disse que isso era real. E que eles estavam lá naquele dia. Enfim, vamos continuar com o nosso artigo. Citação. Eles disseram aos investigadores que acreditavam ter sido contratados para assassinar Dini, em nome do Estado francês, e que estavam mirando em Dini porque ela trabalhava para a agência de espionagem israelense, o Mossad. Agora vou parar por aqui e dizer que eu meio que acredito neles. De verdade mesmo. Estou só jogando ideias aqui. Mas ela provavelmente talvez estivesse mesmo trabalhando em nome do Mossad. E se aqueles 3 empresários, maçons, de alto escalão, que organizaram o atentado contra ela, tivessem assistido a este programa,
Eles provavelmente estariam cientes do fato de que existe esse rumor persistente de que Brigitte Macron, na verdade, é do Mossad. Cuidado com as esposas de. Cuidado com as esposas de. Novamente, foi uma dica que recebemos, então não posso afirmar com certeza. A história que me contaram sobre o passado da Brigitte estava muito alinhada com a minha pesquisa sobre a origem misteriosa da família dele, por que ele usa essa peruca. E, em resumo, alegaram que a família da Brigitte trabalhava em nome de Israel há muito tempo porque devia um grande favor a Israel. Porque supostamente a família dela é realmente da Alemanha, que foi o que eu descobri, e eles estavam trabalhando em nome dos nazistas. E isso se tornou uma grande história nos anos 50, e o governo israelense encobriu tudo para eles. Esse é o resumo da história, que a família de Brigitte trabalha para Israel desde então. E agora, sim, ela trabalha para o presidente e há algumas histórias sobre como ela supostamente traiu a França e Paris, trabalhando em nome de Israel. Eu digo isso apenas para afirmar que, se for verdade, e há muitas evidências de que pode ser, então posso lhe assegurar. Não haverá assassinato de agentes do Mossad em Paris enquanto ela for a primeira-dama. Então esse plano foi descoberto. As outras pessoas que eles estavam matando morreram. Então ele foi atrás de um agente do Mossad e, de repente, o plano foi descoberto. E o empresário que mandou matar esse suposto espião do Mossad foi Jean-Luc Begur. Ele era o líder do grupo, junto com seus outros irmãos maçons, um cara chamado Frederic Vaglio e Daniel Balou. Agora, Daniel Balou era um oficial de inteligência aposentado, e os matadores dizem que foi Daniel quem lhes disse que eles estavam fazendo isso em nome do governo. E eu acredito nele. Acho que deveríamos ouvir o que Daniel tem a dizer sobre assassinatos a mando do governo. Mas, infelizmente, não podemos questionar Daniel, porque você nunca vai adivinhar o que aconteceu. Aparentemente, ele tentou se suicidar enquanto estava na prisão. E agora ele está debilitado e não poderá testemunhar se estava ou não assassinando pessoas para o governo francês. Clássico. Simplesmente um clássico suicídio. Tentativa de suicídio bem na hora certa. Estamos prestes a descobrir algo sobre o governo. Agora, para deixar claro, esse é apenas o crime mais recente deles e o que acabou sendo exposto. A máfia maçônica, como a história vai te contar, já realizou outros assassinatos, roubos e agressões para proteger a si mesmos e seus parceiros de negócios ao longo dos anos. É assim que o mundo funciona. Eu vivo te dizendo isso. Essas pessoas não são mais inteligentes do que você. Elas só são mais perversas e depravadas do que você. Porque elas estão dispostas a roubar e estão dispostas a matar. E, além disso, eles ainda têm a coragem de olhar na sua cara, te manipular e agir de forma toda falsa. Tipo 33, você não gosta quando as pessoas atrapalham seus negócios. E você sabe qual é o maior negócio do mundo? Qual negócio você acha que gera mais dinheiro no mundo inteiro? Guerra. Guerra é o que faz. Se você vai para a guerra, você vai cometer assassinato em massa. Você vai roubar a terra deles, como estão fazendo em Gaza. Digamos, você vai transformar isso em um império imobiliário, como Jared Kushner e os Trumps estão planejando para Gaza. Olha o que podemos fazer em cima desses corpos mortos. E você faz esses negócios imobiliários como antes de 7 de outubro. Veja só que oportunidade temos de fazer Gaza ser nossa. E não precisamos gastar um centavo para isso. É assim que essas coisas funcionam. E além disso, eles traficam, eles roubam as coisas de todo mundo. O que você acha que são gerações de pertences das famílias deles enterrados sob os escombros? Talvez você vá roubar joias e começar o Distrito dos Diamantes, como os bolcheviques fizeram quando estavam massacrando cristãos. Ah, não, nós só somos bem-sucedidos. Nós só trabalhamos duro. Vocês são ladrões e assassinos. A guerra é um grande negócio. Você não quer pisar nos calos do esquema da guerra. Agora, alguém que eu conheço realmente fez isso em junho do ano passado. Meu amigo Charlie Kirk pisou nos calos do BBNet, do Yahoo e da máquina de guerra lucrativa da CIA. Isso nunca para. É uma indústria global de trilhões de dólares. Esses são os fatos. E não é coincidência que todos os envolvidos no dia 10 de setembro tenham alguma ligação militar. Ex-militares, inteligência militar, Frank Turek, os McCoys, inteligência naval. Não é coincidência que Kash Patel continuava enfatizando o número 33. Nada disso é coincidência. Tudo isso parece uma conspiração.
E eu nunca vou parar de dizer que Charlie Kirk foi a primeira vítima da guerra do Irã, porque ele foi mesmo. Ele foi traído e o mundo inteiro sabe disso. E sim, eu tenho orgulho de mim mesmo, porque entendo que um dos elementos dos jogos deles é exatamente esse: guerra psicológica. O objetivo era me destruir psicologicamente, me dizer: assim que Charlie for morto, que é melhor eu me esconder como Andrew Colbert fez, porque meu nome está em alguma lista e eu serei o próximo. Isso é feito para te traumatizar psicologicamente, para te fazer ter medo de sair de casa. Eu entendo. Ter todo mundo me atacando imediatamente enquanto estou de luto. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou psicologicamente mais forte do que todos vocês. Eu já provei isso. Então eu só vou voltar aqui para quando eu disse às pessoas que a DGSE em Paris estava envolvida e também tinha colocado um alvo em mim. Aqui está, isso aconteceu em novembro. Meu antigo tweet dizendo que eu tinha uma fonte dentro do governo francês. Porque eu tinha. Que me disse que o grupo de intervenção NG deles estava envolvido no assassinato. Eu disse que o assassino de Charlie Kirk treinou com a Legião Francesa, 13ª Brigada com envolvimento multiestadual. Hahaha, disseram eles. Isso é muito louco. E, no entanto, ninguém oficialmente negou isso. Não é estranho? Ninguém oficial veio a público negar isso. Mais estranho ainda, tenho um processo em aberto com Brigitte Macron. Agora, se você pretende processar alguém por difamação, o melhor a fazer é ter a verdade do seu lado. Se Brigitte achou que eu estava mentindo sobre isso e que eu estava inventando tudo, bem, isso seria uma boa coisa para adicionar ao seu processo por difamação, não é? Não, porque aí eu teria ido falar com as pessoas envolvidas nesse caso e descoberto: ah, você está matando para o governo. É interessante. Onde mais você está fazendo isso? O governo dos Estados Unidos não é burro o suficiente. Quando querem realizar um assassinato, você vai para o exterior. Você tem esquadrões de assassinos e eles se revezam e fazem coisas no exterior. Então, talvez a França use forças americanas, talvez as forças americanas usem forças francesas, Austrália, quem sabe? Nós vimos muita coisa naquele dia. Austrália, Rússia, tantos países que estavam envolvidos. O objetivo é fazer você pensar que tudo isso é implausível, que a maçonaria não existe, que é uma invenção do passado, que as pessoas no topo não matam. Na verdade, eles são os maiores assassinos, sempre foram, sempre serão. E eles estão mentindo sobre tudo relacionado ao assassinato de Charlie Kirk. O que me leva a Erica Kirk. Porque eu vi esse vídeo antigo dela circulando de pouco antes de nos encontrarmos e isso me deixou tão irritado. Eu simplesmente senti como se uma onda de raiva tivesse tomado conta de mim. E foi a entrevista dela com Barry Weiss literalmente 72 horas antes de eu e ela sentarmos juntos. E eu simplesmente me esqueci disso. Barry Weiss perguntou-lhe especificamente se ela acreditava ou não que Tyler Robinson tinha matado o seu marido. E ouçam só essa atriz de terceira categoria. Ouça. Você acredita nisso, Tyler Robinson? Assassinou seu marido. Sim, eu faço. Por que você acha que é tão difícil para tantas pessoas acreditarem nessa realidade? Porque é muito simples. Novamente, todos sempre acham que há mais na história. Bem, às vezes não há. Eu vi o relatório da autópsia. Vi nosso caso reunido. Tenho estado em contato constante com nossos advogados e com a equipe de acusação. Já vi de tudo. Mal. Ela é má. Quando vi aquilo, pensei, ela é má. Fiquei furiosa ao rever aquilo porque ela está mentindo. Ela está mentindo descaradamente e está atuando. Disseram para ela dizer isso para fazer as pessoas acreditarem que ela tinha acesso a algo que nós não tínhamos, certo? Foi por causa daquele trecho que, quando fui falar com ela, pensei, ok, talvez ela tenha algo que o público não tem. Falei com ela, estive em contato com os advogados, vi o relatório da autópsia e então me sentei com ela. 72 horas depois, ela me diz, e o advogado dela confirma, que eles não têm nada além do que o público já viu. Na verdade, o advogado dela fez questão de me explicar que, na realidade, não é assim que funciona. Claro, eles não têm nada além disso. Ele me explicou cuidadosamente que não era o momento certo para eles terem mais provas, que a investigação estava apenas começando. E então, agora, os investigadores deles estão indo atrás de provas. E aí, em maio, que felizmente já está chegando, ela vai ver o que eles encontraram.
E daí? Que diabos foi aquela atuação? Como você consegue sentar lá e dizer, eu acredito 100% que Tyler Robinson fez isso? É exatamente por isso que é impossível para mim pensar que Erica Kirk não está envolvida, de alguma forma. Porque que esposa, sem mais provas, ela está mentindo, como eu disse, ela me contou. Eu também falei com o advogado. Ele disse que não sabia mais nada. Que esposa não diria isso? Eu não faço ideia. Estou tão ansioso para ver as provas quanto qualquer outra pessoa. Claro, talvez pudesse haver mais pessoas por aí. O que é isso? Ela está sendo instruída e enviada para enganar o público, fazendo-o acreditar que havia algo mais. E a situação deixou de ser tão simples quando ela percebeu que não era. Mal. Isso é maldade. E todos os envolvidos nisso. Do lado do Charting Point, eles são péssimos atores, assim como ela. Vou incluir o Frank Turek nisso, que recentemente voltou ao View e ele foi muito grosseiro com o público. Uma pessoa tentou dizer que ouviu o tiro vindo de outra direção. Ele a silenciou. Porque eles já decidiram qual é a narrativa. Ele não está interessado em descobrir o que outras pessoas ouviram, sabem ou poderiam ter presenciado. Ele encerrou aquilo. Mas também é interessante que ele comunicou a eles onde a Erica estava no momento em que ela descobriu com quem estava. Na verdade, no momento em que ela descobriu que Charlie estava morto. Ouça só. Estamos todos parados no corredor. O médico sai. Não consigo tirar essa voz da minha cabeça. Ele morreu. Não. Sinto muito. Não. Fizemos de tudo. Com a delicadeza de um tijolo. Ele morreu. Preciso falar com a Erica. Mike está ao telefone dizendo. De alguma forma, Mike conseguiu se recompor. Ligou para quem precisava ligar, fez aos médicos todas as perguntas difíceis. Conseguiu um avião para buscar a Erica. Stacey Sheridan, amiga da Erica, estava com ela. Catherine Lacostro, outra funcionária incrível da TPUSA, estava com ela. Sabe, é muito interessante porque o Justin me disse que ele organizou todos os aviões naquele dia. Então eu não sei como o Mike organizou, o que o Justin organizou, ou de quem é a língua da verdade. Será que isso ainda importa? Mas pelo menos, sabe, isso confirma que ela estava com a Catherine Locastro e a Stacey. A Catherine é uma garota super jovem. E a Stacey, quando foi que a Erica ficou tão próxima da assistente do Mike McCoy e da Stacey Sheridan? Que seriam essas duas pessoas que estariam com ela quando ela descobre que o marido morreu? De novo, nenhum familiar foi chamado para correr e ficar ao lado dela, mas quase como esse culto da TPUSA, o que é algo antinatural. É completamente antinatural não querer estar com a família em um momento como esse. Por isso mesmo, eu gostaria de lançar outro APB, certo? Estou procurando mais informações sobre onde Charlie Kirk estava no dia 14 de julho, certo? Detetives da internet, olhem para o outro lado. Posso dizer, em particular, que estou procurando, de novo, informações sobre a tarde ou a noite. Agora, posso dizer sobre aquela manhã. Charlie, no dia anterior, estava no SAS, Student Action Summit, e ele tinha acabado de voltar de um Student Action Summit. E ele apresentou seu programa na manhã do dia 14 de julho. Ele ficou imediatamente sob muita pressão porque no dia 13 de julho foi o Tucker Gate. Tucker se levantou e disse a real. Questionou de onde vem o dinheiro de Bill Ackman. Ele disse que Bill Ackman não é impressionante. Algumas semanas depois, Bill Ackman estaria sediando o notório Summit nos Hamptons e que ele começou a perguntar sobre Epstein. E Dave Smith tinha vencido Josh Hammer em um debate. Na verdade, neste episódio de 14 de julho, Charlie recebe Josh Hammer, que pergunta sobre a noite, porque naquela noite de 14 de julho, Erica, que não participou do SAS na Flórida, embarcou em um avião particular com Catherine Locastro. Novamente, essa é a assistente de Mike McCoy e ela foi para Long Beach acompanhada de Jonathan Barcelo. E Jonathan Barcelo é um personagem interessante por causa de sua experiência,
claro, no Corpo de Fuzileiros Navais, pelo menos desde 2013 até 2017. Ele fornecia segurança ao Corpo de Fuzileiros Navais e às suas diversas embaixadas ao redor do mundo. Acho que você tem que cuidar de 3 embaixadas ou garantir a segurança de segredos de Estado ou algo assim. Em particular, só consegui encontrar informações de que ele estava destacado no Chile. Ele também trabalhou como técnico de helicópteros para um esquadrão de ataque. Depois, de 2017 a 2022, trabalhou como investigador particular, dirigiu uma empresa de investigação privada. E durante esse tempo, ele se formou na ASU, como todas as melhores pessoas fazem, com especialização em psicologia forense. E então, de repente, ele consegue um emprego trabalhando com doações como administrador de operações de desenvolvimento na Turning Point USA. Depois, ele se torna gerente de operações de doadores. E então ele muda de área e passa a trabalhar com segurança. É um pouco estranho. Por que eu? Por que todo mundo parece um tipo de infiltração militar na Turning Point USA? Como é que você passa de proteger segredos de Estado em embaixadas para de repente trabalhar com doações na Turning Point e também fazer segurança? Para quem? Para quem? Eu tenho perguntas e vou fazer todas elas. Eu gostaria de saber mais. Quero saber o que ele estava fazendo, viajando com a Erika no dia 14 de julho para Long Beach com o assistente do Mike McCoy, que é muito jovem. E a Erika, seu segurança pessoal, Derek Newkirk. O que os 4 estavam fazendo juntos? Eles ficaram só algumas horas e depois voltaram para Scottsdale. Então, claramente, foi uma reunião de algum tipo. Quero saber tudo o que aconteceu depois do confronto do Charlie com a Bibi. Eu tenho o direito de saber tudo o que aconteceu a partir de junho. Porque nada disso é uma conspiração. Quero dizer, nada disso é coincidência, como eu disse. Ok, nós não temos a esposa. Eu tenho. Eu acredito que ele fez isso. Fazendo um teatro, vendendo tudo isso pra gente. Já passamos tanto do ridículo, rindo da trama egípcia. Ah, o que Israel poderia ter a ver com a França? Sobre o que estamos falando? O exército francês fazendo assassinatos para os maçons. E aqui estamos nós hoje. Ok, é assim que funciona. Charlie foi eliminado. Ele estava pisando nos calos de pessoas muito poderosas que iam ganhar muito dinheiro com essa guerra no Irã. E adivinha só, eles conseguiram a guerra. Trump vai colocar tropas no Irã. Você ouviu? Ele está mandando fuzileiros navais, tropas em solo para o Bibi. Mas as forças de defesa de Israel não vão participar. As forças de defesa de Israel disseram que não vão colocar tropas em solo. É melhor que os goim morram. Os goim precisam morrer para que Israel possa continuar expandindo suas fronteiras. Podemos ver quem está no comando. Voltamos após um breve intervalo. Vocês veem as manchetes e notícias e o impacto surge nos seus números. O saldo sobe e as taxas se acumulam. Pagamentos mínimos estendem a dívida por anos. Conheça a PDS Debt. Seja cartões, empréstimos ou contas médicas, a PDS Debt tem opções para você quitar suas dívidas. Eles entendem sua situação financeira e criam um plano sob medida para você, sem exigência de crédito mínimo. Estão aqui para te ajudar a economizar, quitar dívidas rápido e colocar o dinheiro de volta no seu bolso. A PDS Debit é A+ no Better Business Bureau. Ela ostenta milhares de notas máximas no Google e no Trustpilot. Por quê? Porque a PDS já ajudou muita gente a sair das dívidas. Esperar todo mês gera mais juros e taxas. O melhor momento para começar foi ontem. A segunda melhor opção é agora. Quando os números estiverem claros, você deve agir. Retome o controle em 30 segundos. Veja sua avaliação grátis e a melhor opção em pdsdebt.com. Corte Candice? Novamente, trata-se de pdsdebt.com com a barra Candice. Conheça a Tax Network USA. Se deve impostos ou tem declarações pendentes, ou se paga anualmente, mas segue devendo, nós ajudamos. Se recebeu cobranças inesperadas na aposentadoria ou fez saques antecipados do 401k ou IRA, fale conosco. Agora o IRS quer a sua parte. Não importa como o problema começou, o resultado é igual. Seu saldo não diminui, as multas aumentam e os juros se acumulam. Muitos voltarão a dever no próximo ano sem planejamento. Pare tudo e ligue para a Tax Network USA. Há mais de 15 anos, eles resolvem qualquer caso fiscal. Especialistas em controvérsias,
ajudam contribuintes no país todo a regularizar dívidas e declarações pendentes. Seja seu débito de 10 mil ou 10 milhões, a equipe já resolveu mais de 1 bilhão em impostos. Aproveite agora uma consulta investigativa gratuita com o IRS. E após essa investigação, eles elaborarão um plano claro para resolver seu problema tributário e ajudá-lo a regularizar sua situação. Portanto, não espere por outra carta da Receita Federal ou por uma conta bancária bloqueada. Ligue para 8666861651 ou visite tnusa.com. Corte Candace. Novamente, trata-se de tnusa.com com a barra de Candace. Isso é interessante. O xerife Nate Brooksby renunciou repentinamente ao cargo. Ele havia, como uma demissão por Covid, morrido repentinamente, demitido-se repentinamente. Ok. E esse é o xerife do condado de Washington, só para refrescar sua memória. Nate Brooksby foi o cara que se assumiu inicialmente. Foi ao departamento do xerife do condado de Washington que Tyler supostamente se entregou. Certo? Ele se demitiu. Agora há um xerife interino no cargo. E como eu disse, eles estão no meio de uma eleição. Agora eles só têm um candidato. A renúncia ocorreu na sexta-feira e não houve nenhum pronunciamento público sobre essa renúncia repentina. Mas durante o fim de semana, seu nome foi discretamente removido do site e das páginas de mídia social do gabinete do xerife. E houve muita especulação. E eu vi que algumas pessoas disseram que mais informações iriam surgir. Agora, meu instinto diz que deve haver algum tipo de corrupção. Ele se envolveu em alguma coisa e teve que se demitir discretamente. Tipo, no meio de uma eleição, normalmente estão tentando encontrar algo contra você. Talvez tenham encontrado alguma coisa. Fico me perguntando se isso pode ter algo a ver com Tyler Robinson. E o caso do Charlie Kirk, eu não sei ao certo, mas estou interessado. Em um comunicado divulgado pela Comissão do Condado de Washington, os oficiais confirmaram que ele havia apresentado sua renúncia na sexta-feira e que anunciou sua aposentadoria, observando que ele atuou na aplicação da lei por mais de 30 anos. Então isso é interessante. Mas eu quero refrescar sua memória porque eu estava sentado aqui pensando uma das maiores mentiras que me deixa tão irritado, que as pessoas continuam repetindo e não há nenhuma verdade nisso, é que o pai do Tyler Robinson o entregou, que Tyler Robinson confessou o crime. E não há uma única prova disso. Antes de tudo, isso não passa no teste do bom senso, certo? Senso comum. Se eu disser que sou culpado de algo, me entregar e confessar, a primeira coisa que me fazem fazer em qualquer delegacia é assinar uma declaração. Essa é a sua confissão. Eu fiz isso. Eu sou culpado. Contrate Tyler Robinson. E então você entrega isso. E pronto. Entendemos? Alguém assistiu aos primeiros 48 episódios? Alguém aqui costumava assistir a programas do TLC? Informe-se. Ok, é assim que as coisas acontecem nas delegacias. Você é culpado. Você assina uma declaração. E o mesmo valeria, aliás. Se o pai dele o tivesse entregue, ok, isso seria uma declaração de testemunha. Você diria, eu vi fulano, tal coisa, e essa é a minha declaração. Nada disso foi apresentado como prova. Em vez disso, eu fiquei pensando, de onde veio essa ideia? Que ele havia sinalizado que era culpado? E eu pensei, foi o xerife Brooksby? Porque eu te disse que tinha uma fonte muito próxima da família de Tyler Robinson. E a história é que Tyler Robinson repetidamente disse que não era culpado. Que ele ficou surpreso quando foi confrontado pelo amigo da família. Que nós sabemos ser Mike Mitchell, que já trabalhou no departamento do xerife. Mas Tyler Robinson o conhece porque ele era seu treinador de escoteiros ou algo assim. Não sei como funcionam os escoteiros. Seu grupo de escoteiros, líder ou algo assim. E foi ele quem lhe disse. Eles têm o seu príncipe sob a mira de uma arma. E tipo, vai ser mais fácil assim. E ele foi pra casa e disse, tenho duas opções. Eles vão, arrombem a porta. Você vai chamar a equipe da SWAT. Terá armas no seu rosto e o dos seus pais. Ou você vê o que eles querem. Ele disse que não fez isso. São suas opções, cara. Por isso Tyler Robinson foi à delegacia. Milagrosamente, não há filmagens daquele dia. Acho que dizem não haver registros por causa dessa narrativa. Que ele se entregou e que o pai dele achava que ele era culpado. É uma mentira. É uma mentira! Que vergonha das pessoas que estão repetindo essa mentira e tentando criar um bode expiatório nesse caso.
Eu cheguei ao ponto de, com todas as provas que tenho, com as pessoas com quem conversei que estavam intimamente envolvidas nesse caso, eu sentaria de bom grado ao lado da defesa e diria: essa pessoa me disse que os federais plantaram a arma. Essa pessoa me disse que os cães farejadores de bombas não conseguiram encontrar. Como você pode ficar aí fingindo que é amigo do Charlie Kirk enquanto tenta colocar um bode expiatório na prisão? Sério, vocês são completamente monstruosos ao fingirem que estão do lado da moralidade. Como eu disse, eu tenho e gravei e documentei cada parte desse caso. Tenho sido meticuloso quanto a isso. Existe uma quantidade esmagadora, adoramos usar essa palavra, de evidências de que os federais armaram para que esse garoto fosse usado como bode expiatório. Ok? Todos na cidade, todos os departamentos do xerife local, a equipe da SWAT acreditam nisso. Os agentes federais chegaram e começaram a mentir, mandando as pessoas em busca de pistas falsas. E disseram que a arma estava aqui e disseram que estava ali. Não havia arma. Eles não queriam que os cães farejadores de bombas entrassem em certos lugares. Como eu disse, não estou recebendo essas informações de pessoas que não têm credibilidade para afirmar isso. Foi assim que consegui as fotos de dentro do carro, certo? Estou conversando com pessoas que têm conhecimento direto e íntimo, e todas acreditam que os federais armaram tudo isso. Então, como pode haver pessoas por aí dizendo o contrário? Por que eu não testemunharia para a defesa? Eu quero encontrar o verdadeiro assassino do Charlie. Eu não quero encontrar algum garoto aleatório em quem eles estão colocando a culpa. Não é o Tyler Robinson. Tyler Robinson não fez isso sozinho. Eu me sinto o oposto do que Erica Kirk sentiu sentada ao lado de Barry Wise. Com tudo o que eu coletei, eu me sinto exatamente o oposto da esposa de Charlie Kirk. Tenho quase certeza de que Tyler Robinson não atirou. Eu diria que me sinto 99,9% certo de que Tyler Robinson não atirou em Charlie Kirk de um telhado sozinho. Que tal isso? Digo 0,1% porque nunca se deve dizer 100%, exceto se for os advogados da Erica Kirk. 100%, nós vamos pegá-lo. A gente vai só pelo feeling. Você está se baseando em corrupção, não em boas impressões. Do que ela tem 100% de certeza, confiança absoluta, é que existe um monte de gente disposta a mentir por ela. Ela tem o apoio da força policial. Ela tem 33 atrás dela. Ela tem a Casa Branca, Scott Bessent, que vai publicar cartas dizendo que eles são tão íntegros e tão morais. Certo? Ela tem 100% de certeza de que está ligada à classe bilionária do tipo Epstein, que mente sobre tudo. Eu sigo os fatos. E Tyler Robinson não fez isso. Ele não é um atirador solitário em um telhado. Ok. Então, eu desafio você, desafio qualquer pessoa, como já fiz várias vezes. Se você se sente 100% convencido pelas evidências de que Tyler Robinson fez isso, por favor, venha sentar neste estúdio e debater comigo. Eu preciso de alguém para debater sobre isso. Porque o melhor argumento que você tem é, bem, Kash Patel disse 33 e o governador Cox, que não teve nada a ver com a prisão, ou melhor dizendo, eles simplesmente o detiveram. De Tyler Robinson. Ele não teve nada a ver com isso. Ele concedeu uma entrevista coletiva. Na verdade, o xerife Brooksby, que acaba de se demitir, conta a verdade sobre como Tyler Robinson foi denunciado. Escute as palavras que ele está dizendo. Ele está dizendo o que eu já lhe disse. Basicamente que esse cara Mike Mitchell apareceu, houve pressão, e então Tyler Robinson concordou em ir até a delegacia porque não queria ser baleado e morto por equipes da SWAT. Ouça o xerife Brooksby. Exatamente às 8h02 do dia 11. Recebi uma ligação de um amigo meu que, por acaso, é um detetive aposentado e trabalhou comigo por muitos anos. Eu não divulguei isso inicialmente. Queria proteger essa pessoa o máximo possível. Infelizmente, nos documentos do tribunal, o que é padrão, ele foi mencionado como um ex-delegado do condado de Washington. Então eu não divulguei isso. Estava nos documentos do tribunal. Eu estava tentando proteger até mesmo essa informação e apenas dizendo, de forma geral, que era um policial aposentado. Então recebo uma ligação do meu amigo e ele disse: "Oi, como você está?" "Bem." E ele está aposentado há alguns anos. A gente se liga um para o outro. Não é incomum eu receber uma ligação dele ou o contrário. E às 20h02, ele me liga. "Ei, dá para perceber que a voz dele está meio trêmula." Então meu primeiro pensamento foi: quem morreu? Tipo, quem ele vai me dizer que morreu? E então eu não consegui imaginar o que realmente saiu da boca dele.
Então ele disse: Ei, eu sei quem é o atirador Charlie Kirk. Conheço a família por meio de associação religiosa. E ele está no condado de Washington agora. E estamos tentando convencê-lo a se entregar voluntariamente. Durante essa ligação, foram fornecidas algumas informações sobre o Tyler, que possivelmente estava com ideias suicidas e a caminho de uma área remota do condado de Washington. Os pais o convenceram a não fazer isso e, transmitiram a mensagem de que o apoiariam e o ajudariam a se render pacificamente. Oh, ok. Essa é a versão do que eu ouvi. E isso a torna a pessoa mais crucial de todas. E, aliás, isso contradiz completamente os fatos. Mais tarde, ele disse que entrou porque não queria ser baleado e ter a equipe da SWAT em sua casa. Então, se ele tinha ideação suicida, por que Mike Mitchell te diria isso? A pessoa mais importante de todas. Esse é Mike Mitchell. Quem é Mike Mitchell? Quem é Mike Mitchell? Pelo que pude perceber, parece que ele trabalhava disfarçado, em crimes do tipo pornografia infantil na internet, que é meio que um tema nessa história. Quem é Mike Mitchell? Quem é o líder dos escoteiros, Mike Mitchell? Tenho perguntas sobre ele. Porque eu acho, e estou colocando isso aqui, estou especulando, não tenho provas disso. Acho que ele estava trabalhando com os federais para tentar pegar o Tyler e colocar isso no Tyler. Acredito que Mike Mitchell foi quem foi até lá. Ele sabia quem era o Tyler. Ele foi até lá e o convenceu a ir. O pai dele, aliás, nunca, jamais disse que o filho fez isso. Eu tive comunicações com pessoas. Eu te disse isso desde o começo. Minhas fontes são sólidas. Ele não acredita que a pessoa que está subindo a escada pareça com o filho dele. Aliás, nós, o público, concordamos com isso. Não é como se o pai dele tivesse olhos especiais. A foto parece um pouco com o Tyler Robinson subindo a escada. Na verdade, parece muito mais com o Robbie Hughes subindo a escada. E ele reconheceu isso. De onde ouvimos tudo isso? Quem nos contou isso? Quem inventou todas essas narrativas que estão na imprensa? Os federais, as mesmas pessoas, a equipe SWAT, a polícia local, todos estão dizendo que os federais estão por trás disso. Kash Patel demorou. Pegamos ele. Pegamos ele. Foi a pessoa Qureshi. Pegamos ele. Pegamos ele. Fazendo as pessoas pararem de procurar, mandando todo mundo em caçadas inúteis. Kash Patel é central no atraso de tudo o que aconteceu naquele dia. Agora você tem Joe Kent dizendo que ele o impediu de investigar coisas internacionalmente. Por qual motivo? Por que o Turning Point não está indignado com isso? Por que eles estão, em vez disso, chateados com Joe Kent? Por que eles não estão bravos com Kash Patel? Por que eles estão recebendo Kash Patel no Charlie Kirk Show e estão bravos com Joe Kent? Eu vivo em um mundo invertido ou todas essas pessoas são culpadas? Vou ficar com a segunda opção. Todas essas pessoas são culpadas e, pelo que me parece, estão trabalhando juntas. E o público muito mais racional. Eu entendo. O 33 tem muito dinheiro, então você vai ver influenciadores idiotas por aí tentando fazer você assinar a idiotice. Lembra daquela coletiva de imprensa em que todos foram performáticos e diziam 33 e pegamos eles? Sim, esse foi o governador Cox. E, como eu disse, ele foi quem plantou essa mentira no público, essa mentira repetida. Ele não tinha acesso ao Tyler Robinson. Ele não estava lá na noite em que ele foi detido. Ele não vai dizer o quê? O xerife Brooksby, que ele é polícia do condado de Washington, certo? Ele é o xerife do condado de Washington. Ele não vai dizer o que ele diz. Ele é quem faz a encenação com dinheiro e diz. Ele se entregou e confessou o crime após 33 horas. Foi aí que tudo começou. O governador Cox é um homem mau. Estou dizendo isso agora, o governador Cox é um homem muito mau. E eu acredito que ele também é cúmplice em contar mentiras sobre como Tyler Robinson foi detido. Ouça o que o governador Cox disse. Bom dia, senhoras e senhores. Nós o pegamos na noite de 11 de setembro. Um membro da família de Tyler Robinson entrou em contato com um amigo da família, que por sua vez contatou o gabinete do xerife do condado de Washington com informações de que Robinson havia confessado ou insinuado ter cometido o incidente. Essa informação foi repassada ao gabinete do xerife do condado de Utah e aos investigadores da Universidade Utah Valley. Essa informação também foi repassada ao FBI. Sim.
E à esquerda dele, quem é aquele? É um agente federal, certo? Aquele que acabou de conseguir um emprego. É um agente federal. E aí tem aquele cara do xerife que também atua ou algo assim, ou está em algum programa, talvez algum reality show. É como se tudo naquela foto estivesse errado. O governador Cox é um problema. E quando voltei e olhei o que Nate Brooksby disse, ele foi honesto em sua fala sobre como as coisas aconteceram, que Tyler estava sob pressão. Ele também, quando chega mais adiante na história sobre como se entregou, nunca diz que assinou uma declaração, nunca disse que era culpado, nunca disse que o pai dele disse que era culpado. Ele disse que Mike Mitchell contou para ele que o pai dele o reconheceu, mas precisamos conversar com Mike Mitchell. Mike Mitchell agora está falando em nome de Matt Robinson. O Mike Mitchell não assinou uma declaração na delegacia? Mike Mitchell é um indivíduo suspeito. Precisamos de mais informações sobre Mike Mitchell. Ele tentou acobertá-lo imediatamente. Eu não queria dizer o nome dele. Não, diga o nome dele. Ele deveria estar sendo julgado. Deveríamos poder vê-lo. As pessoas deveriam poder fazer perguntas para ele. A defesa e a acusação, certo? Quer dizer, então vamos rodar o vídeo dele dizendo quando chegou à delegacia ou o que quer que ainda tenhamos do Nate Brooksby. Dentro de 1 hora, meu amigo levou Tyler e seus pais até meu escritório, onde ele foi recebido por detetives à paisana. Então isso foi parte da situação. Parte do acordo é que Tyler sabia que era apenas uma questão de tempo, com toda a pressão policial que ele, você sabe, sua foto é a da arma, a arma no noticiário. Ele sabia que era inevitável que fosse pego. Ele tinha medo de uma invasão da SWAT em sua casa, ou tinha medo de ser baleado pela polícia. Então, parte da negociação para convencê-lo a se entregar era que trataríamos tudo da forma mais delicada e suave possível, para que ele se sentisse confortável a ponto de aparecer no meu escritório. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí está. Não parece uma pessoa culpada. Você não precisa fazer um acordo com alguém que é culpado e exercer pressão, uma pressão crescente, para que ele se entregue. Então, só queria destacar isso, que precisamos voltar ao início e perceber quem foram os atores que encenaram essa performance, que distribuíram esses pontos de discussão. E aí eles dizem, as mensagens. O Tyler disse que aquelas são as mensagens dele? O Tyler confessou escrever aquelas mensagens? Foi acusado formalmente? Já se declarou culpado ou inocente? Então, quem são os farsantes dizendo que ele é culpado? Que as provas são esmagadoras. Eu vou te dizer quem são. São pessoas que traíram o Charlie. Eles traíram o legado dele. Eles traíram aquilo em que ele acreditava. E estão fazendo isso por dinheiro. Vamos ser francos. Todos eles estão fazendo isso por dinheiro. Enfim, quero aqui fazer uma menção ao nojento Lindsey Graham, que é simplesmente um traidor. Ele é traiçoeiro. Ele é repugnante. E ele também é repugnante por ir à Disney World. Ele é quem menos quero ver na Disney World, ainda mais com os boatos maçônicos sobre o Clube 33. Acredito em todas as crianças da Disney. Sim, Walt Disney era maçom. Acorde para isso. Ele definitivamente era maçom. E as histórias sobre o Clube 33 e o que acontece lá dentro. E também os túneis. Na Disney, eu sou adepto dessa teoria da conspiração. Eu acho nojento. Ele tomou café da manhã no Chef Mickey's. Ele ficou lá por 3 dias. Ele foi visto o que ele está fazendo? Eu simplesmente não quero ter nada a ver com Lindsey Graham na Disney World. Eu não quero que Lindsey Graham tenha acesso a crianças. Na verdade, normalmente, quando ouvimos falar sobre Lindsey Graham e crianças, ele quer que elas sejam bombardeadas em vários países ao redor do mundo. E ele mentiu sobre onde estava. Então, o TMZ pegou ele. Disse que passou rápido, mas depois ficou 3 dias. No geral, Lindsey Graham é nojento. Não o quero perto de crianças. Eu não sei o que tem no arquivo de chantagem dele, mas pelo jeito que ele fala e se comporta, olha ele segurando um brinquedo de bolhas. Ele é simplesmente um sujeito estranho. Tudo nesse homem me causa repulsa. Se você tem qualquer intuição, qualquer senso, qualquer coisa que te guie espiritualmente, você sabe que tudo está errado com Lindsey Graham. Essa é só minha opinião pessoal. Volto logo após o intervalo. Certo, pessoal? Sua saúde começa no ar que respira. Diariamente, a maioria ignora que o ar interno chega a ser 5 vezes mais poluído que o externo. O purificador residencial Triad Air V3 da airwaterhealing.com supera os modelos tradicionais. Ao neutralizar mofo, bactérias, vírus e toxinas moleculares, a Air Water Healing ajuda você a tornar seu ar interno limpo e puro.
Ela não apenas retém as toxinas no ar, ela limpa e higieniza o ar que você respira. O Triad Air V3 não exige trocas de filtro, economizando milhares de reais ao longo do tempo e oferecendo proteção superior para toda a casa. Muitos escolhem a Air Water Healing pela confiança em produtos de bem-estar de alta qualidade. Agora, eles têm uma oferta rara. Comprando o purificador V3 Whole Home com o código CANDICE, você ganha $300 em brindes. Isso inclui um purificador plug-in, ideal para viagens, e uma unidade portátil para o carro. Proteja-se onde quer que vá. Acesse airwaterhealing.com com o código CANDICE no checkout. Uma pergunta: você já tentou acompanhar o mercado de cripto? Ele se movimenta dia e noite. O mercado nunca dorme. Aí está o problema. Muitas plataformas de cripto te deixam só, mas isso é sorte, não investimento. Por isso, quero que você conheça a Blocktrust IH, sua IRA de cripto para americanos, ideal para iniciantes no mundo das criptos. Sem tempo para acompanhar gráficos? A IA deles monitora o mercado 24/7, ajustando sua carteira para gerir riscos e proteger ganhos na volatilidade. Assim, em vez de reações emocionais ou perder oportunidades enquanto dorme, tudo é feito para você. Suas economias têm seguro institucional de $200 milhões. Você não está apenas investindo, está fazendo isso com proteção extra. Se quer entrar no mundo cripto, mas não sabe como, esta é a forma ideal. Abra sua conta IRA agora e ganhe até $2.500 de bônus contra a inflação. Então, acesse candiscripto.com para saber mais e começar. Novamente, esse é o site candiscripto.com. Tudo bem. Os comentários mais populares do último episódio foram de Andrew, Judy e Tadeus. Muitos de vocês realmente escreveram isso nos comentários, e eu nem acredito que deixei passar. Isso é sobre o artigo do New York Times que a Erika fez alguns dias após o assassinato do Charlie. Andrew escreveu: descobrir que seu marido foi assassinado e imediatamente pensar: ah, que dia lindo, fico feliz que estava bonito para ele, é a coisa mais psicótica e repulsiva que ouvi em muito tempo. Sinceramente, tudo o que ela fez e disse foi tão insano que eu nem percebi isso até vocês comentarem. Você se refere a isso, e eu devia ter pedido para puxar, porque a Ashley, minha produtora, estava lendo o artigo. Ela se impressionou ao ler. Esqueci que, ao ser questionada, ela disse estar no avião quando soube que ele fora assassinado. Foi isso que o The New York Times disse. Ela estava em um avião. E então ela disse: eu só olhei pela janela e fiquei tão grata porque era um dia tão bonito. E isso foi uma das últimas coisas que ele viu. Estou parafraseando aqui. Se você encontrar, me avise. Mas a questão é, o quê? O quê? Eu não me importo se for o dia mais bonito, incrível e cênico. Quando alguém é assassinado de forma horrível e inesperada diante do mundo inteiro, eu não consigo descrever o que acontece. O tempo estava assim no Tennessee no dia do julgamento. Não posso te dizer. Não importava, porque eu estava num buraco, chorando histericamente. Certo, foi isso. Fiquei sem palavras, sem saber o que dizer, pois era um dia chuvoso, onde quer que eu estivesse. Não lembro de nada. Nem consigo te dizer. Eu realmente não posso te dizer. Foi tão confuso assim, e eu simplesmente esqueci totalmente. Talvez só perca ou esteja no mesmo nível que Alex Clark. Ela disse que também estava em um avião. E ela disse que a primeira coisa que pensou foi: que pena! A segunda coisa que ela pensou foi maga. Foi totalmente insano. Eu fiquei a segunda coisa que você pensou foi maga? Sério? Temos que fazer a América grande de novo com mais força. O que há de errado com essas pessoas? O que está comandando a Turning Point USA? Não é quem, é o quê? Que espíritos, que espírito demoníaco, que força demoníaca está agindo ali? Tem algo errado. E vocês estavam tão certos naquele dia lindo lá fora. Pelo menos o céu estava ensolarado. Ele teve uma bela vista quando o tiraram, quando os maçons o tiraram. Foi isso que eu pensei quando estava olhando para o avião. Holly House foi o segundo comentário mais curtido. Ela escreveu: lembra de quando ignorávamos que nossos líderes fossem pedófilos, satanistas e canibais? Aqueles eram os tempos. Eu me lembro disso. Eu estava certo. Um pouco sentimental. Eu realmente me lembro daqueles dias em que eu pensava, que eles eram boas pessoas no topo e que você deveria querer estar com eles. Quando eu achava que era legal conhecer algumas dessas pessoas e eu ficava
Literalmente, eu não quero ter nada a ver com eles. É como se eles me causassem repulsa. Eu nem, genuinamente nem cuspiria na direção deles. Estou extremamente revoltado com as pessoas que estão no poder. Ah, sim, podem retirar, eles vão retirar um artigo do New York Times. Senhor, o jato de Kirk voltou a Scottsdale para buscar sua esposa. Sua morte foi confirmada com ela ainda em voo. Olho às nuvens e montanhas. Kirk relembrou aquelas horas surreais. Era um dia tão lindo, e eu fiquei pensando, foi exatamente isso que ele viu por último. Muito. É tão difícil ser eu. É muito difícil. Gente, acho que eu estava cercado por pessoas mentalmente desequilibradas e insanas na política. Eu nem consigo, o quê? Nossa! Pessoal, por favor, parem de apontar isso. Não posso. Não consigo lidar com isso. Não posso. É tudo tão subhumano, de certa forma. Ou outro. Nem sei se é sub. Não é bem assim. Eu não chamaria um réptil de subhumano. Eu só diria, não é humano. Simplesmente não é humano. É um réptil. É como se fosse uma espécie diferente. Essas pessoas são, eu acho. Enfim, comentários do episódio de hoje. Shenanigans escreve: eu acredito que você está lutando pela verdade como eu. Graças a Deus pela minha tia católica que me fez perceber que eu não sou um estranho. Posso falar com Jesus a qualquer momento que eu quiser. Tem sido muito interessante à medida que aprendo cada vez mais sobre a maçonaria. Este é o primeiro livro do Clube do Livro que estou lendo junto com o clube. Ele estava na minha, mesa, e eu queria lê-lo há um tempo. E eu pensei, vou ler junto com vocês. E ficou super interessante mergulhar na história desses grupos maçônicos e como todos os caminhos levam a 33, França. Mas sempre foi uma guerra contra a Igreja Católica. E eu realmente não esperava que isso fosse sobre o catolicismo, e de alguma forma, em cada livro, eles dizem: nós odiamos os católicos e vamos esmagá-los. E nós vamos, usar a máscara do cristianismo porque era isso que eles faziam. Mas eles não eram assim, quero dizer, não vou ficar reclamando disso, mas o que quero dizer é, entre para o Clube do Livro, participe do Clube do Livro, acesse canastones.com. Entre no Clube do Livro e compre itens oficiais. Use produtos oficiais do clube, precisamos deles. Preciso cuidar disso. Eu tinha me esquecido que vocês me pediram para fazer isso. Farei isso. Eu prometo. Faça um sanduíche para ele, que é... Adoro vocês que estão me escrevendo e-mails sobre isso. Foi um livro realmente divertido de ler, quer dizer, de escrever, e na verdade levei anos para escrevê-lo. Tem toda uma longa história por trás disso. Deveríamos ler esse no clube. Sobre os comentários de hoje, Corey Henry pergunta: por que todos no topo estão renunciando? Eles têm informações e têm princípios. Joe Kent, a polícia de Oren, renunciou. Sabem de algo e não mentirão mais. Como falei, fontes seguras. Confio que Tyler Robinson não agiu sozinho naquele telhado. Quem diz isso evita debater os fatos do caso, minhas fontes ou o que eu sei. Sei exatamente o que houve naquele dia. E eu sei disso quando os federais chegaram lá. As coisas ficaram estranhas. As coisas ficaram muito estranhas. E eles acreditam que os federais plantaram as provas mínimas que eles têm, que segundo eles é a arma. A arma tinha várias impressões digitais, cerca de 7, eu acho. Não é tão difícil pegar a arma de alguém. Eles não podem provar que aquela arma foi disparada e que alguém morreu. Charlie Kirk. Eles não conseguem ligar essa arma a Charlie Kirk. Portanto, não me importa se os agentes federais encontraram uma arma que não foi disparada. Não foi disparado porque os cães farejadores de bombas foram até lá e eles não encontraram a arma. Então é isso. Pare de ser estúpido na internet. Pare de falar besteiras. Não me importa quanto eles estejam te pagando, ok? Não me importa se o Clube dos 33 está pagando ao Clube dos $7.000. Pare de ser idiota na internet. Todos nós sabemos que você é burro. Todos nós sabemos que você é pago. Pra mim, vocês são um bando de prostitutas. Só ficam na internet digitando, todos dizendo a mesma coisa de formas diferentes. Acabou. Estou tão sobrecarregado. Estou tendo um ataque cardíaco. É tão esmagador. Há tantas evidências. Não há evidência nenhuma. Cale a boca. Pare de dizer isso. É o fim da quaresma. E eu só não... Eu realmente quero ficar calma esta semana, saindo da quaresma. De verdade mesmo. Eu vou, ser legal com todo mundo. Você não precisa calar a boca. Eu só prefiro que você não diga nada. Essa é uma forma melhor de dizer isso. Por favor, não diga nada. É melhor assim. Erica Ray. Por que a TPUSA, tão fiel e orando por Charlie, ignora e recusa as orações? Deus responde pelas informações reveladas? Porque eles nos odeiam, isso que eu trouxe. Eles odeiam todos que trouxeram as informações. Muito leve.
Eles nos odeiam. Eles estão por trás de todos os ataques. Lembra da semana passada eu falei o que são todos esses ataques? Eu estava sendo chamado de agente russo pela Alexis Wilkins. Aliás, falando do Jacques Dumoulin, sim, o Clube Dumoulin, que ainda existe, é tipo para adolescentes, dos 16 aos 21 anos, você está no clube maçônico por toda a Califórnia. O avô dela era maçom, o pai dela estava no Clube Dumoulin, a tia dela estava no Clube Dumoulin. Eu não sei por que ela está mentindo sobre isso. É estranho. É como se estivesse no jornal ou algo assim, você simplesmente pode negar. Mas sim, ela estava me atacando como se fosse toda essa conspiração católica com a Rússia. Eu tinha casa precisava de reabilitação, vindo atrás de mim com todo tipo de coisa. Ela estava usando imagens de IA do meu marido com o Milo. Foi simplesmente insano. E eu fiquei tipo, quem está por trás de tudo isso? Quem está por trás de tudo? E então eu descubro que House e Habits estão lidando com Andrew Colbert. E eu fiquei tipo, ok, turning points, irritados de novo. Eles mandam as pessoas com o QI mais baixo, tipo pessoas com quem você tem que se rebaixar e não tem mais nada a perder no campo de relações públicas. Você não tem mais truques. Quando você vai até a Laura Loomer e pergunta, você pode atacar alguém? Você está realmente raspando o fundo do poço. Laura Loomer e House and Habit, vocês realmente chegaram ao fundo. Não tem como. Você não pode ir mais baixo do que isso. Eles estão atacando as pessoas que estão investigando isso. Eles poderiam esclarecer tudo e provar que não tinham envolvimento. Bastava entregar seus celulares naquele dia. Nós não fizemos isso. Se alguém achasse que eu tive algo a ver com o assassinato do meu melhor amigo, ou do meu marido, ou de alguém com quem trabalhei, eu diria, aqui está meu celular. Pode pegar. Alguém acabou de publicar tudo o que eu fiz. Alguém suspeitou de mim. Vocês querem meu celular no dia em que falei sobre ser assassinado? Pode pegar. Por que eu gastaria milhões em assessoria de imprensa? Eu contrataria uma empresa de gerenciamento de crise. Onde você estava? Sentada à minha mesa, trabalhando no meu programa. Savannah desceu as escadas e disse, Charlie, fui baleada. Quando você foi depois disso? Eu fui para o escritório do meu marido, e rezei, e depois chorei pelo resto do dia. Liguei para o Tucker Carlson, liguei para o Andrew Colbert, troquei mensagens com os dois, tentei entender o que estava acontecendo, descobri que ele estava morto, chorei o resto do dia, fui para a cama. Tipo, o que tem de tão difícil nisso? Por que isso é tão difícil? Por que vocês estão pagando para atacar o Joe Kent e a Candace Owens? O que vocês estão fazendo? Eu sei, vocês estão se sentindo culpados. Vocês estão sendo extremamente culpados de alguma coisa. Jen Travis escreve, Candice está mesmo aqui, ostentando casualmente. A gente sabe, tipo, não é... Isso está esgotado? Eu realmente não sabia. O quê? Skylar, abre o site aí. O quê? É tipo pra sempre? Será que a gente deveria fazer um lançamento suave, tipo talvez mais umas 100 unidades ou algo assim? Vou falar com o chefe lá de cima. O chefe é meu marido. Vou ver o que ele diz. Sinto muito por isso. O resto de nós está sem xícara e passando por dificuldades. Caramba. Sinto muito, Jen Travis. Isso não está certo. Não está certo. Vou falar com o George sobre isso. Linda Labelle escreve. Hoje se comemora o aniversário de Jesus virando as mesas no templo. Ok, então tudo bem eu ter surtado. Estava tudo bem, era isso que eu estava avaliando. Eu estava comemorando o aniversário de Jesus, virando mesas no templo, então não havia problema em ficarmos chateados hoje. Sinceramente, talvez eu devesse ter usado o coque de batalha. Erica Ray escreve. Eu já li o seu. Oxitocina diz, vá com tudo, Candace. Soube de Israel espionando ex-usuários? Israel manda bem, pessoal. Não vê que eles são só um bando de bots israelenses? É tipo insano. Guerra, guerra. Tuitei sobre Charlie Kirk e logo pesquisaram meu nome e usuário antigo no Google em Israel. Sim, eu esqueci. Eu sei exatamente como eles fizeram isso, que o ex tem um acordo com Israel. Preciso que me lembrem disso. Preciso verificar algumas das minhas mensagens de texto. Alguém me contou sobre isso. Mas a resposta é sim. Se você estiver em X, é Israel. É como um pequeno Israel. Sim, é. Enfim, Cavern Saga. Acho que este é o último comentário. Acredite você ou não, o simbolismo é consistente demais para ser mera coincidência. Sou também criador de conteúdo. Adoro encontrar podcasters que falam o que pensam. Sim, claro, o simbolismo é crucial para a maçonaria. Bem, isso é importante para eles. A revelação do método que lhe dirá o que eles vão fazer. Fazer piadas. Eles são completamente desequilibrados e psicopatas.
E sabe, até aquele artigo sobre bruxas, que por algum motivo não lhes interessa. Não sei. Seria interessante explorar isso. Quem escreveu este artigo? Eu rastreei até as Filipinas quem fez o site. Alguém nas Filipinas criou o site onde o feitiço foi lançado sobre a vida do Charlie. O feitiço pelo qual ele definitivamente não perdeu o sono na noite anterior. Isso é absurdo. Se você conhecesse o Charlie, saberia que isso é absurdo. Com tantos artigos escritos sobre ele por malucos da esquerda, ele riria, mas é o que contam. Preocupado, chamou um padre para rezar, mesmo não sendo católico. Ele os odiava. Ele só gostava da arquitetura. A não ser que um feitiço estivesse sendo lançado sobre ele por um esquerdista, aí ele queria que um padre viesse rezar por ele ou algo assim. Eu não sei. Eles não conseguem manter a história deles consistente, mas tudo bem porque eu estou aqui para manter as histórias deles em ordem. Enfim, pessoal, a gente se vê amanhã.